Campinas, né? Porque São Paulo é a de referendo, a determinação que estabelece o regimento interno. Em Porto Alegre, em Curitiba, todos os conselhos das cidades mais modernas e mais bem estruturadas é a de referendo a esse item no regimento dos seus conselhos. Por favor. Senhores conselheiros, senhor presidente, boa tarde. Me preocuparia a seguinte hipótese de, eventualmente, a presidência decidir de referendo alguma questão, uma aprovação, por exemplo, de uma proposta que tenha vinculação com financiamento, etc., e, porventura, ele não ter esse referendo aqui pelo Pleno. Aí a situação seria bem mais complicada. Então essa é uma questão que preocupa, né? Nessa hipótese de vir a surgir aí no decorrer aí dos trabalhos. Obrigado. Esse item nós vamos ter que internalizar daí, depois nas câmaras técnicas, que não está previsto lá, senhores conselheiros. Porque a partir desse momento de hoje, nenhum pedido do gabinete do prefeito e dos secretários será mais dado andamento sem que passe pelo Pleno. Ele vai perder o financiamento, porque eu mesmo não vou conduzir mais, porque eu não vou responder processo posteriormente, se surgir algum problema, em virtude de eu não ter uma salvaguarda jurídica, né? Eu acho que... Doutora Andréia, por favor. Bom, só a título de contribuição, no regimento interno do CADES, que é um dos quais foi inspiração aqui do trabalho que nós fizemos, tem um dispositivo diferente do que nós estamos propondo a supressão. No do CADES está escrito o seguinte, que o presidente então pode resolver casos omíssos do regimento interno de referendo do plenário. Então essas questões administrativas que não estão constantes no regimento interno, aí sim o presidente poderia resolver, seria uma outra sugestão até para a gente poder debater neste momento. E outro dispositivo específico relaciona-se ao Conselho Estadual de Meio Ambiente, que é o CONSEMA, que diz o seguinte, que o presidente pode tomar medidas de caráter urgente, submetendo-as na reunião imediata à homologação do plenário. Também é uma redação... Mas isso é diferente, doutora. Não, é só uma questão de terminologia, né? Eu acho que a gente pode ajustar o texto, desculpe interromper sua fala, mas assim, eu entendo a colocação que vocês trouxeram, senhores conselheiros. Eu acho que a gente precisa então fazer o seguinte, esse item, eu proponho que ele seja revisto numa redação, para a gente poder definir na reunião do grupo de trabalho que vai ser após essa reunião aqui, entendeu? E na próxima reunião onde vem a votação, vem isso previamente definido e a gente passa para todos. Não, vocês querem definir, querer definir é uma coisa, a gente vai... A articulação que foi feita, a Valquíria, no sentido de a gente salvaguardar o melhor andamento dos trabalhos. Vocês estão trazendo algumas coisas. A gente está colocando aqui. Precisa ter um texto claro, então. Vocês fizeram a sugestão de suprimir, mas não trouxeram a sugestão de substituição. Estão trazendo agora. Esse que é o problema daí. Né? Se pode trazer uma sugestão agora, então a gente traz na discussão do GT e distribui para todos os conselheiros a decisão e aí vem para votação na próxima reunião que foi colocada aqui anteriormente. Senhor presidente, aqui quando nós lemos o dispositivo, eu do grupo de governo, quando nós lemos o dispositivo, nós entendemos que ele está muito genérico. Ele não fala nem de questões urgentes, como é o caso do CONSEMA, e nem de questões administrativas regionais, como é a questão do CADES. Pelo fato do dispositivo ter dado um poder muito grande para a presidência, em detrimento do plenário, né, porque as reuniões até então são mensais, por conta da própria lei do poder, mas a gente entendeu que era um poder muito grande para o presidente de um órgão colegiado. Então, neste momento, a nossa sugestão é de retirada desse dispositivo. Né? Não, mas aí vocês querem votar tudo no final da reunião e não querem dar a oportunidade de que isso possa ser revisto depois. Então a gente faz o seguinte, não tem problema, retira,
a reunião do GT, a gente elabora, não trouxeram um texto agora para a gente poder definir, ou define-se um texto agora, está escrito Giovanni. Se para votar, tem que ser o texto. Eu não posso, só vou retirar e não vamos dar salvaguarda depois? Como que fica? Doutora Andréa, porque eu vou... Minimamente vocês poderiam ter consultado o GT anteriormente. Vocês se reuniram lá e não consultaram o GT. Mandaram para nós na véspera do encaminho, praticamente na véspera da reunião ordinária, da reunião extraordinária. Queria que vocês só entendessem isso. É uma situação difícil, né? Quem senta aqui, eu ou o futuro, qualquer... Doutora Andréa, eu queria só a sua atenção um pouquinho, porque se a senhora verificar o item 10 do artigo 8º, item 10 do artigo 8º diz decidir nos casos urgentes. Está delimitado, sim, a importância de se fazer em caráter urgente, está bem delimitado. Só pode decidir em casos urgentes. Né? E outra, inciso 10 do artigo 8º. Sim, só que o mas esse trata de outro assunto. Então, mas ele supõe... trata de outro assunto. Aí é que tá, doutora, a sugestão então, como os dois itens... Valquíria, a sugestão... Só pela ordem, presidente, eu estou com a palavra só pois não, pouquinho. Pois não. Então, primeiro, isso está sim previsto que é nos casos urgentes. Então está delimitada a abrangência. O que me preocupa é aquilo que o conselheiro Bordignon disse. E eu concordo. Eu queria ver se a gente consegue o apoio do poder público para essa proposta que eu vou fazer agora. Uma proposta que eu vou fazer agora, que seria o seguinte, viu, Bordignon? Eu estou concordando com a sua manifestação. Eu queria propor uma redação que atenda a sua observação, que me parece muito procedente. Eu diria assim, no inciso 10, porque o inciso que nós estamos votando está diretamente linkado com o 10, né? Então, no inciso 10, a gente diria assim, decidir, vírgula, nos casos urgentes, vírgula, questões de competência do CONDEMA, há de referendo do plenário, vírgula, desde que não tenham caráter, desde que não tenham caráter irreversível. Desde que não tenha caráter... Porque se o presidente decidir uma coisa que é irreversível, o plenário não vai ter como resolver, né? Vai ter que engolir, vai ser igual abaixo. Mas ou seja, aquela decisão que é urgente, ele pode tomar desde que ela seja reversível. Olha, conselheiro, eu votei favorável a pedido a uma proposta, olha um exemplo, a Sanasa. Eu entendi perfeitamente o problema grave de saúde que a gente tinha lá, e votei favorável ao aumento da água. Apesar disso ser um contraponto no entendimento conceitual de probidade que a sociedade de alguma forma está questionando, que deveria ter sido consultada a sociedade no valor. Eu votei, foi um voto de apoio inclusive à gestão. E depois eu tive que vir convocar eles para dar uma satisfação, teve a maior polêmica, ainda tem uma situação. E outra, eu vou falar para vocês, já tem um movimento no Ministério Público, onde eu estou sendo levado, eu estou providenciando documentação com a Sanasa, inclusive, e com a ASPCJ, que estão entrando com uma ação contra a presidência, contra a pessoa do Carlos Alexandre. Então, é essa a situação. Eu acredito, Valquíria, que a gente encontrar um texto médio aí, que atenda o que vocês estão colocando como regra, mas que a gente salvaguarde o presidente poder fazer um encaminhamento e depois a gente se manifestar, né? Vocês não querem sugestão, doutor Giovanni? Seria interessante, então, a gente indo dando uma leitura, indo com outro item, a gente vai indo com outro item. Já está resolvido? Qual é a proposta, então? Porque eu queria, inclusive, fazer um apelo aos membros do CONDEMA, que sejam do poder público, de que a não permissão de que se decida de referêndum traz duas consequências graves. A primeira, pessoalmente, para a pessoa do presidente, que não precisa ser o caso, qualquer presidente, futuramente vai ficar maniatado, ele vai ficar preso, ele não vai poder tomar decisão urgente, inclusive de interesse da administração pública. Isso é prejudicial ao interesse público. Eu estou alertando e pedindo o apoio dos senhores.
Isso é amplamente prejudicial ao interesse público. Segundo lugar, o CONDEMA deixa de ter essa prerrogativa de decidir situações importantes, né? Por isso, eu acho que se nós fizermos uma redação, que a doutora está sugerindo, que seria decidir nos casos urgentes, é isso, doutora? Questões de competência do CONDEMA. Há de referendo do plenário. É o 10º. Há de referendo do plenário, né? Na forma prevista no inciso 8º do artigo 6º. Seria isso, doutora? Vincula um com o outro, para Vincular. mostrar que é só nesses casos de Só nesses urgência. casos. Ok. É só para não ficar desvinculado. Para não ficar muito solto. Exatamente, é só Ok. vincular um no outro. Senhores entenderam o texto? Vamos ler o texto. Esse item era legal colocar ali para os conselheiros votarem. Mas é só deixar essa redação mesmo. É? Eu vou... Faz a leitura, doutor Giovanni, de como ficaria o texto. Nós vamos votar. Inciso 10 do artigo 8º. Decidir, vírgula, nos casos urgentes, vírgula, questões de competência do CONDEMA, há de referendo do plenário na forma prevista no inciso 8º do artigo 6º desse regimento. Certo? Aí, Fecha. Fecha. É só para não ficar Aí não é no fica- artigo 8º? Ou é no nono? Inciso 10 do artigo 8º. Não, mas ele está se referindo ao artigo da frente, que é o nono, não é? Referendado ou não decisões do presidente. Inciso, não, o senhor está confundindo inciso com artigo. É, isso. Artigo 6º, inciso 9º. Artigo 6º, inciso 8º. O 8º é deliberar sobre a exclusão da instituição conselheira. senhor. Isso. Não, perdão, desculpe. É o nono, isso. Perdão. Senhores conselheiros, a gente vai votar aqui e automaticamente vai manter aí com alteração o outro lá. Mas vamos votar aqui, depois o outro a gente só vota, certo? Então, pela manutenção do artigo 9º, onde o pleno vai referendar ou não decisões do presidente tomadas ad referente do pleno. Artigo 6º, não 9º. Artigo 6º, perdão, é inciso 9º, desculpe. A gente vai votar a substituição. Isso. A gente vai votar então a retirada e em seguida a substituição. Isso. É que daí a gente vai lá na sequência e já vota o outro também, daí no texto novo, tá? Então, pela manutenção do texto, com a substituição sugerida no artigo 8º, inciso 10º. Favoráveis, por favor, manifestem-se. Senhores conselheiros. Eu acho que não é assim, Carlos Alexandre. Você tem que votar a retirada e a substituição em seguida. Não, mas nós não estamos substituindo o nono, Flor. Nós estamos substituindo o outro. Substituindo no artigo 6º, a linha 9. Artigo 6º, é o que eu coloquei em votação. Então, é retirada e a substituição. Então, a retirada do inciso 9º do artigo 6º em substituição ao artigo 10º do artigo 8º, é isso? Em votação, senhores conselheiros. Eu também estou achando que isso aqui vai manter do jeito que está, nós só vamos mudar o outro. A gente vai fazer referência de um no outro. Pra quê? Para deixar claro que é só nos casos de Retira um. urgência. Não, mas está lá, doutora. Na votação eu não preciso fazer isso. Na votação precisa, não vai escrever isso que a gente está. Retira um e vota o outro. Ah, e aí? E o pleno não referenda mais depois? O pleno tem que referendar. O pleno tem que referendar. Sim, mantém os dois. Gente, mantém os dois. Mantém os dois. Pela ordem, senhores conselheiros, com licença, ó. Mantém
Nós fizemos um acordo em cima do artigo 8º, inciso 10º. Dentro do nosso acordo, o artigo 9º do 6º mantém-se como está, não precisa referendar. Porque o pleno vai ter que se manifestar sobre o ad referendo. Entendeu? O presidente não pode. Não, Carlos Alexandre. A gente tira o ad referendo e a gente coloca: o presidente pode se manifestar consultando. A gente está tirando o ad referendo. Você quer falar o termo ad referendo ser substituído por decisões urgentes. Justamente. Doutor Giovanni, o senhor entendeu? Deixa ele terminar o texto, então, para a gente não ter complicação, melhor. Vai ser a mesma coisa. Você vai usar. Mas é só um termo em latim, gente, para falar a mesma coisa. Presidente. Claro que é. Então, o que eu sugiro que o senhor coloque em votação são, ao mesmo tempo, colocar em votação os dois incisos. Tá. Então leia, por favor, e eu vou botar em votação. Por favor, senhores conselheiros, vamos prestar atenção. O inciso 6º, perdão, o artigo 6º, inciso 9º, passaria até a seguinte redação: referendar ou não decisões do presidente tomadas ad referendo do pleno com base nos incisos 10 e 11 do artigo 8º deste regimento. E lá no artigo, nos artigos... No 10º do 8º. Inciso 10, inciso 10 do artigo 8º ficaria: decidir nos casos urgentes questões de competência do Condema ad referendo do plenário na forma prevista no inciso 9 do artigo 6º desse regimento. Perfeito, você atrela os artigos. Referência de um no outro e do outro no um. É isso aí. Doutora, eu queria que os juristas se manifestassem, por favor. Eu estou tentando ouvir os juristas. Os juristas da secretaria, por favor. Quem é o representante da Secretaria de Assuntos Jurídicos? Doutora, por favor. Então... Pela ordem, presidente. Ficou Ad vinculado aos referendo casos urgentes. já é uma autorização prévia. Se o presidente tomou a decisão está tomada. Ela volta para o pleno. Não está tomado. A decisão não está tomada. A decisão está carente de uma referendação do referendo. Gente, nós não vamos ficar discutindo aqui interpretação. Referendo futuro, que é isso? E aquela ideia que tinha sido dada de colocar no texto que são decisões que possam ser alteradas? Então, eu também tinha entendido no primeiro momento isso. Doutora Andréia. Vou tentar explicar uma questão para vocês. Ad referendo e por homologação é a mesma coisa. Um regimento interno do CONSEMA usou uma terminologia. O CADES usou outra. Mas é o mesmo conceito, na verdade, só que um está escrito em latim e o outro está escrito em português, mas é a mesma coisa. Não significa que o presidente vai ter um cheque em branco. Ele vai, nos casos só urgentes, decidir e depois vai ter que levar ao plenário para o plenário homologar ou não a decisão dele. É isso. Não é um cheque. Gente, eu consultei o Juris Brasil, é o que está lá escrito, lá na interpretação. Eu coloquei assim por consultar. Vamos pegar um caso concreto, no caso da votação da tarifa da Sanasa. Ele votou e veio para o pleno não concordou. Então é uma decisão irreversível. Ele não poderia ter tomado essa decisão. Vamos mudar um pouco. Então, aí esse é um problema sério, porque é o seguinte, é a questão, por isso que a gente está trazendo isso à baila da gente regulamentar o regimento. Então, o que acontece? O Conselho de Meio Ambiente, no dia da apresentação do Conselho de Meio Ambiente, entrou na pauta da discussão, mas o próprio Conselho entendeu que não tinha mais como ele votar ad referendo, até porque a maioria do Conselho votaria em... A maioria do Conselho se manifestou lá no dia, entenderam a parte da situação. Se colocasse em votação, ia ser referendada a decisão da presidência, mas foi definido lá que a partir de então, nenhuma reunião da SPCJ
deve acontecer com decisão da presidência sem antes o conteúdo ter vindo para o pleno. Lá a gente já decidiu isso, entendeu? Por favor, Mário. A gente não queria dar essa é uma questão de fato inerente a todo o sistema presidencialista, certo? O presidente foi votado, mas depois pode ter impeachment. O governador foi votado e também poderia ser retirado do cargo. Até o prefeito, ele foi votado, mas não quer dizer que tudo o que ele faça esteja de acordo com quem votou nele. O presidente do CONDEMA também. Ou seja, ele poderia tomar decisões e o pleno não concordar. Então teria o caminho de retirar ele da presidência eventualmente, ou seja, já não representa o CONDEMA. Mas você não pode tirar a priori a atribuição dele decidir em casos urgentes. Ou seja, se ele tiver bom senso, antes de tomar uma atitude que não pode ser revertida, ele vai consultar alguém. Exatamente. Pelo menos algumas pessoas do pleno para ter um certo aval. Então, eu acho que trazer esses exemplos aqui não ajuda. Eu vou encerrar as inscrições do Giovanni para a gente chegar no contexto de ter um consenso de texto. E estou falando para vocês, esse caso da Sanasa eu já estou tendo que me salvaguardar com advogados para me defender e já estou pedindo para a Sanasa dar uma série de informações em função de questionamento que está vindo da sociedade civil. Doutor Bordignon, doutora Andréa, Valquíria, eu queria só a atenção de vocês para essa redação aqui, ver se há concordância finalmente. Ó. E eu estou lendo o inciso 10, proposta minha de redação, o inciso 10 do artigo 8º. Inciso 10 do artigo 8º. Eu estou propondo a seguinte redação: decidir, vírgula, nos casos urgentes, vírgula, questões de competência do CONDEMA, vírgula, a de referendo no plenário, vírgula, na forma prevista no inciso 9 do artigo 6º desse regimento, desde que não sejam irreversíveis. Porque assim a gente está limitando bem, é só caso urgente e só caso que tenha reversibilidade. Tá certo, senhores vereadores? Que é o caso, por exemplo, da licença. O prefeito precisa de uma situação, eu vou lá e libero o andamento do processo, mas ele volta na LILO, antes da obra dá tempo de reverter. Mas uma decisão do aumento da tarifa, já mandou aumentar e não tem como reverter daí. E aí, né, Só para pegar o seu exemplo. Pois não. Você decidiu ali referendo, ele prosseguiu para obtenção do recurso. Isso. O recurso veio. Então, nesse caso, é irreversível a decisão. Não, mas aí nós estamos nos aí a questão da obra não é o recurso, mas é o aspecto das diretrizes ambientais salvaguardadas no projeto. E aí sim, o CONDEMA vai dar parecer na LI e na LO, não na LP, porque a LP não dá direito dele ir lá e fazer uma obra, entendeu? Mas a urgência tinha como objetivo a busca do recurso financeiro, não a obra. Mas aí é o bom senso também, né, senhor? A cidade, eu colocaria em risco meu pescoço pela cidade, desde que a gente tenha segurança jurídica no decorrer do processo. Essa é a questão. Eu estou discordando aqui do seu exemplo da reversibilidade. Ela é... O objetivo era a obtenção ou não do recurso, e se o recurso foi preenchido. Na verdade é a assinatura do recurso, é a rúbrica, porque se eu não tiver a licença do projeto, o recurso do município retorna. Se ele não é utilizado por força de lei, ele retorna ao órgão, ele é dinheiro carimbado. O dinheiro veio para aquela obra, então a gente tem administrativamente legislação que nos ampare. Essa que é a questão, é a gente dar a segurança jurídica no processo todo, entendeu? Pois não, conselheiro, para ir para a votação, última inscrição. Queria retirar minhas últimas palavras e Não, expressar senhor. de uma maneira mais Pois não. clara. Eu talvez tenha me interpretado mal. O ad referendo, ele quer, na minha visão, ele quer dizer que a sua decisão depende do pleno. E não Exatamente. que você aprovou o projeto. Ok? Exatamente. Claro? Então, ad referendo é assim, eu voto sim, ad referendo do pleno. Ou seja, eu ainda dependo do pleno para que Pra esse sim ter- seja válido. Isso, exatamente. Obrigado, senhor conselheiro. Então,
Exatamente, é por isso. Senhores conselheiros, isso é praxe de documentação, que tem várias situações. Eu já falei que eu vou para votação. Se não for uma questão de ordem, doutor André. Para dar razão ao que o conselheiro Gordinho Pois não. falou. E a nossa sugestão, deixa do jeito que foi proposto no original. Só faz referência de um item ao outro. Né? Sem muitos alongamentos do Dr. Giovanni. Não tira o irreversível, só para deixar claro que Referendo aos artigos. a gente do governo retira a nossa sugestão e mantém a redação só fazendo essa referência que o Dr. Giovanni citou de um artigo no outro. Para a gente está perfeito. Sim, porque também qualquer coisa. Gente, o presidente, ele. Eu juro para vocês, eu tenho bastante cautela quando eu na cadeira do condeno, em tudo que eu faço, nos encaminhamentos documentais, entendeu? Políticos é outra história, eu faço enfrentamento que eu achar que tenho cacife para enfrentar, os que eu não tenho eu fico quietinho, entendeu? Agora, nós temos que entender o que se trata de documentação que vai ser submetida à análise futura, envolve curso público, envolve uma série de questões, né? Vamos lá. A votação, então. Encaminhando a votação do texto com as observações lidas e acordadas entre a equipe governamental e do Departamento de Assuntos Jurídicos e o Dr. Giovanni, que está representando juridicamente o grupo de trabalho da revisão, os favoráveis ao texto sugestivo, por favor, manifestem-se. Contrários? Abstenções? Nenhum. Vamos lá, próximo item. Nós temos uma correção ali que é Secretaria do Verde. Isso eu não vou botar em votação, né, gente? Eu sou obrigado a alterar, vou passar direto. Artigo 8º, o terceiro. Esse a doutora já corrigiu lá? Eu estou com o texto antigo. Artigo 9º. Compete ao vice-presidente. Aí a gente tem... eles estão fazendo... Esse item aqui, eu também acho que ele deve ser discutido no momento da discussão do capítulo 3, porque ele está diretamente ligado à retirada do capítulo 3 proposta por vocês. Então, sugiro que a gente pule ele e quando ficar decidido o 3 lá, se for suprimido, ele automaticamente será suprimido, entendeu? Porque ele está falando da função da função de corregedor do vice-presidente. A gente não podia então inverter e botar o 3 já? E aí a gente já dá a sequência dessas outras questões? Que vai ser o mais polêmico? Eu acho que tem coisa... Não, eu acho. Vamos pegar aquilo que é menos polêmico. Só falta esse item, só, que é vinculado a ele. Daí, a gente pula ele e vai para o próximo. Tá? Assim a gente já aprova todos os outros, Valquíria. O outro vai dar mais discussão, né? Artigo 10º. Faz umas sugestões de inclusão de emitir relatórios semanais de atividades do Conselho. Favoráveis à inserção proposta pela Secretaria, manifestem-se, por favor. Contrários? Abstenções? Aprovado. Título 2 das instituições. Capítulo 1, seção 1, artigo 11. Parágrafo único. A Secretaria recomenda a supressão desse dispositivo, eis que não há diferença entre conselheiros. Alguém quer se manifestar? Dr. Giovanni? Doutora Andréa? Em momento algum, o dispositivo diz que há diferença entre conselheiros. Não está dito isso. Só está dito que eles têm origens diferentes. Um
é com base num artigo de lei que estabelece assento permanente para determinadas instituições, que não precisam ser votadas, e o outro, e outras instituições são aquelas que precisam, carecem de eleição, carecem de ser votadas. É só para isso, para explicitar essa existência que é fática, que é verdadeira, que não é mentirosa, de que duas instituições de formas diferentes têm assento aqui no CONDEMA. Aqui não está dito que elas são diferentes, elas têm igual direito de voto, está tudo igualzinho, só está explicitando que isso acontece, que é uma verdade, não é mentira. O que está aqui no parágrafo único não é mentira, está certinho. Senhores, por favor, doutora. Doutor Giovanni tem razão, realmente essa diferenciação está na lei, a lei que institui o CONDEMA, é uma das nossas críticas, inclusive, né, que a gente entende que a lei tem que ser reformulada também por esse motivo, só que a gente entendeu que essa diferenciação, ela não precisa estar aqui explícita no regimento. Teria, se tivesse algum desmembramento disso, mas o voto é igual, o poder de voz é igual, as disposições elas não se distinguem, então só teria sentido ter esse parágrafo único, esse teor aqui, se fosse haver alguma distinção. Como não há, por isso que a gente sugere a supressão, porque não tem razão de ser ela constada aqui, a não ser que seja para explicitar uma crítica à lei do CONDEMA, mas não é o caso que nós estamos fazendo aqui, esse não é um documento político, esse é um documento jurídico. Então por isso que a nossa sugestão é retirar, porque ela é abundante, ela não tem um sentido de estar aqui. Concluído? Mas nesse sentido. Doutor, caiu seu telefone.